Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite. Iniciamos este momento orante nesta sexta-feira, acolhendo assim a possibilidade de um descanso, possibilidade de lembrarmos também que não somos uma máquina, precisamos cuidar da nossa saúde emocional, do nosso equilíbrio interior. Lembramos que a vida se abre ao transcendente, então entramos no dia do Senhor que nos lembra para quem caminhamos, para quem convergimos. E damos continuidade hoje ao momento orante que segue os capítulos da carta encíclica Fratelli Tutti. Ontem, quinta-feira, não nos foi possível chegar aí na tua casa por um problema técnico de sinal da internet. Infelizmente, ficamos privos de tal sinal aqui no nosso pequeno estúdio, na secretaria paroquial. Mas hoje, então, damos continuidade a esta que está sendo uma oportunidade para conhecer a carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, e ao mesmo tempo rezar com estas palavras. Quarto capítulo traz como tema, como título, um coração aberto ao mundo inteiro. O Papa Francisco nos lembra já no começo deste capítulo, se esta afirmação, um coração aberto ao mundo inteiro, como seres humanos, somos irmãos e irmãs, não ficar pela abstração, mas se tornar verdade encarnada e concreta, coloca-nos uma série de desafios que nos fazem mover, obrigam a assumir novas perspectivas e produzir novas reações. Então, este tema, um coração aberto ao mundo inteiro, longe de ficar como uma ideia abstrata, deve produzir reações, deve iluminar as nossas ações. Ao número 140 deste quarto capítulo e da encíclica Fratelli Tutti, o Papa afirma: quem não vive a gratuidade fraterna transforma sua existência num comércio cheio de ansiedade. Está sempre a medir aquilo que dá e o que recebe em troca. Em contrapartida, Deus dá de graça, chegando ao ponto de ajudar mesmo os que não são fiéis e fazer com que o sol se levante sobre bons e maus. Por isso Jesus recomenda, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, a fim de que a tua esmola permaneça em segredo. Recebemos a vida de graça, não pagamos por ela. De igual modo, todos podemos dar sem esperar recompensa, fazer o bem sem pretender outro tanto da pessoa que ajudamos. É aquilo que Jesus dizia aos seus discípulos: recebestes de graça, dai de graça. Nestas palavras do Papa Francisco e à luz do título deste capítulo, aprendemos que a dinâmica da abertura de um mundo na perspectiva de família é algo muito desafiador. Se não é apenas uma abstração conceitual, é algo que realmente vem nos colocando numa perspectiva contracorrente. A gratuidade de quem, por uma necessidade até mesmo espiritual, para medir a autenticidade da própria fé, de um coração que se abre ao mundo, deve ser o modo normal da vivência do cristão. Deve ser o modo cotidiano de pautar as nossas escolhas e as nossas ações, numa perspectiva, portanto, sempre de imensos
horizontes, abertura ao mundo como família. O conceito de família humana, o Santo Padre resgata com veemência, de maneira muito acentuada, nas palavras deste novo documento. Ao número 141 nos diz o Papa Francisco: a verdadeira qualidade dos diferentes países do mundo mede-se por esta capacidade de pensar não só como país, mas também como família humana. E isto comprova-se, sobretudo, nos períodos críticos. Os nacionalismos fechados manifestam, em última análise, uma incapacidade de gratuidade e errada persuasão de que podem desenvolver-se à margem da ruína dos outros e que, fechando-se aos demais, estarão mais protegidos. Temos de reconhecer, vai continuar o Papa nesta mesma linha de raciocínio, ao número 147, que quanto menor for a amplitude da mente e do coração de uma pessoa, tanto menos poderá interpretar a realidade circundante em que está imersa. Queridos irmãos e irmãs, este documento Fratelli Tutti do Santo Padre, esta carta encíclica, as meditações que ele traz em todos os capítulos desta encíclica, sobretudo neste capítulo de número 4, desafia os cristãos a apresentarem uma alternativa para um mundo diferente daquela marcada pelo egoísmo. Nós não podemos nos limitar a uma vivência ao interno das nossas comunidades cristãs, que depois não tenta repercutir os valores cristãos, a mentalidade de Jesus, na sociedade na qual estamos inseridas. E a proposta de Jesus caminha neste direcionamento da solidariedade, da fraternidade, não só para com os nossos, mas numa perspectiva de humanidade. Mais uma vez, temos de reconhecer que quanto menor for a amplitude da mente e do coração de uma pessoa, tanto menos poderá interpretar a realidade circundante em que está imersa. Uma capacidade de amplitude de coração nos possibilita uma interpretação sadia do meio no qual estamos inseridos. E nos apresenta também critérios legítimos para poder fazer uma leitura real do meio no qual atuamos. É por isso que nós pedimos, com a fé a embalar o nosso coração, de termos um coração como o de Jesus. E repetimos aquela oração que amamos proclamá-la na primeira sexta-feira do mês: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos repetir juntos, você também aí da tua casa. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amplitude da mente e do coração, para enxergar bem o que se passa ao nosso redor. O Santo Padre, ainda ao número 149, vai nos dizer e apontar uma saída, uma solução para aquilo que é fechamento nesta perspectiva de abertura do coração. Para estimular uma sadia relação entre o amor e entre o amor à prática e uma cordial inserção na humanidade inteira, convém lembrar que a sociedade mundial não é a soma dos vários países, mas sim a própria comunhão que existe entre eles, a mútua inclusão que precede o aparecimento de todo grupo particular.
Nas palavras do Santo Padre, acentua-se não os limites geográficos e territoriais, mas o fato do resultado de uma soma dos vários países, lembrando a comunhão que deve existir entre eles, entre nós. Até mesmo se voltássemos a uma questão geográfica, poderíamos lembrar que antes das divisões dos continentes, existia uma unidade, até mesmo territorial, que nos aproximava. Portanto, não é a diferença de linhas a acentuar e a querer legislar sobre princípios éticos, morais, econômicos, mas sim a soma dos vários países, a comunhão que existe e deve existir entre eles, entre nós, a nos nortear e a ser o elemento de divisor de águas. Por fim, no último número deste capítulo, afirma o Santo Padre: existem países poderosos e empresas grandes que lucram com este isolamento e preferem negociar com cada país separadamente. Entretanto, para os países pequenos ou pobres, abre-se a possibilidade de alcançar acordos regionais com os seus vizinhos, que lhes permitam negociar em bloco, evitando tornar-se segmentos marginais e dependentes das grandes potências. Hoje, nenhum Estado nacional isolado é capaz de garantir o bem comum da própria população. Se não pensamos como um todo, se não pensamos na soma daquilo que realmente trazemos como potencialidade, se não pensamos nesta perspectiva de um coração aberto ao mundo, caminharemos para um colapso mundial. O Evangelho nos encaminha para outra perspectiva e o Santo Padre nos lembra o desafio desta outra perspectiva, mas a eficácia que ela traz em si, na pessoa de Jesus, o ser humano por excelência, e na proposta do seu Santo Evangelho. Vamos concluir rezando juntos a oração ecumênica que encontramos também nesta carta encíclica e que você pode rezar aí da tua casa. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito fraterno, inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais dignos, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidades, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido amigo, querida amiga, obrigado pela tua companhia ao longo desta semana. Semana que vem, mais 4 capítulos a nos ajudar a refletir sobre o tema da amizade, fraternidade mundial, humana, através deste documento Fratelli Tutti do Santo Padre. Este fim de semana estaremos também acolhendo o Padre Adriano em nosso meio, o acolhemos com muito carinho, e ele estará presente em algumas atividades da nossa paróquia para nos ajudar a partilhar o compromisso missionário através do seu testemunho de missão. A todos uma boa noite, um abençoado fim de semana.